Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, queridos ouvintes! Está começando mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Como conversamos com vocês nos últimos episódios, o nosso podcast é dividido por ciclos. Como se fossem temporadas, sabe? E sendo assim, o nosso tema de hoje, desse ciclo, é linguagens. E aí hoje a gente vai conversar sobre linguagem dos animais. Eu sou a Vanessa Guedes, escritora e editora da Ita Magazine, e eu sou a humana de dois gatos, Gatos que nasceram em países diferentes, é uma brasileira e um sueco, mas parece que eles se comunicam bem. E eu tô aqui muito bem acompanhada do meu colega de mesa, Tiago. Oi, gente. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, sou escritor, professor, e devo confessar que a minha afinidade com seres vivos ela é mais focada em micro-organismos só. Mas na infância eu já troquei muita ideia com um casal de periquitos australianos e uma porquinha da Índia. Muito bem. E junto conosco também tem a minha outra colega de mesa, a fundadora do podcast, Ana Rusch. Oi, gente, que responsabilidade, hein? Bom, eu sou escritora, adoro bicho, moro com meu cachorro e quando era pequena eu queria que meu superpoder fosse conseguir falar com os animais e eu acho que isso não mudou tanto desde então. Pois é. Para compor a nossa mesa fantástica de hoje, a gente está trazendo o nosso amigo queridíssimo, gabaritadíssimo, professor Bruno Matangrano. Por favor, aí, se apresente para os nossos ouvintes, Bruno. Obrigado, gente. Bom, meu nome é Bruno Anselmo Matangrano, eu sou pesquisador, pesquiso literatura fantástica em particular, sou professor de francês e também escrevo de vez em quando. Eu também falo com os animais, eu acho que a diferença, que a gente fala com eles, mas eles que não respondem, mas a gente fala. É verdade. Mas, ou respondem, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Vamos chegar lá, E antes de começar o episódio, eu quero chamar os nossos ouvintes para pensar com a gente quem foi que falou, quem foi que escreveu o seguinte trecho, que eu vou convidar o meu amigo Tiago para ler e fazer o jogo da citação. Os tecnofílicos humanistas retratam a domesticação como ato paradigmático de autonascimento masculino, monoparental, pelo qual o homem se faz repetitivo enquanto inventa, abre parênteses, cria, fecha parênteses, suas ferramentas. O animal doméstico é a ferramenta de mudança da época, realizando a intenção humana na carne em uma versão canina do onanismo. Vamos ficar pensando aí quem é que escreveu essas loucuras. E no final do programa a gente vai ler aí alternativas de quais escritores podem ter escrito essa pérola. Então, a gente sabe que os animais demonstram sinais de comunicação, por mais que a gente seja alheio à maioria desses sinais. E isso é um fato. Inclusive, uma das grandes diferenças que a gente aceitava até não muito tempo atrás como o que nos faz humanos, como uma entidade separada dos animais, era a capacidade de transmitir cultura, seja o que for cultura para cada povo, e conhecimento. E hoje a gente sabe que muitas espécies transmitem conhecimento adiante, sim, inclusive de formas bem sofisticadas. Não só o conhecimento presente, do agora, passar uma informação importante para esse momento, mas também coisas que os filhotes aprendem com os pais, E a gente tem aí, por exemplo, insetos que vivem em colônias e se comunicam coletivamente para sobreviver, as baleias que fazem chamadas de longa distância umas com as outras, cantando pelo mar,
Os pássaros que se comunicam sobre a temporada de cruza, através de mudança nas plumagens, sem contar o canto deles, né? E embora os animais não tenham a capacidade de criar línguas complexas como nós humanos fazemos, né? Eles conseguem sim se comunicar entre si. E esses são todos modos de comunicação entre os animais de uma mesma espécie ou dentro de uma mesma família. Mas existem também comunicações entre espécies, né? Por exemplo, pesquisas recentes mostram que, diferente dos cães, os gatos não têm um modo de comunicação único, mas sim um desenvolvido por cada gatinho ou grupo de gatos. E eles podem sim criar sons novos e únicos para se comunicar ou comunicar coisas diferentes para os humanos. Então, bom, a gente sabe que principalmente os animais domésticos também são capazes de se comunicar com humanos. Inclusive, até tem uns brinquedos novos por aí que permitem que cães e gatos aprendam a se relacionar, né, através de botões que eles têm num grande tabuleiro que é acessível para os animais, né? E aí esse tabuleiro tem uns sons. E aí o dono, né, o tutor do animal é orientado a reagir a esses diferentes sons de maneiras diferentes. Então o animal entende como conversar ou como pedir coisas para os humanos, né? E aí, assim, permite que eles se comuniquem de uma maneira mais sofisticada, né? Mas eu quero saber da mesa aí, vocês já conversaram com algum animal? Bom, eu vou abrir os trabalhos, então. Eu realmente, hoje eu não tenho animal de estimação, não convivo com nenhum animal. Até porque meu estilo de vida não comporta. Eu sou muito da teoria que se for para ter animal e não tratar bem, é melhor não ter, né? E eu realmente tenho um estilo de vida que não é compatível. Mas na infância, né, durante um período aí, eu ficava uma parte do dia sozinho em casa e eu tinha um casal de periquitos australianos, como animais de estimação. E eles me faziam companhia nesse período que eu ficava sozinho em casa. Não era exatamente uma conversa, porque realmente eu não consigo falar com o animal sabendo que ele não vai responder. Não é muito a minha praia, não. Né? Então, assim, os animais que eu converso, assim, que eu ouço, acho que são mais na literatura. Mesmo porque fábula é o tipo de história que eu gosto muito de ler. Mas aí eu não sei se conta como conversa, né? Eu também tive, durante a adolescência, 2 agapornis e 2 calopsitas, que são primos do periquito, né? E eu os criava soltos, e ao contrário do Thiago, eu falava muito com eles, e eles reagiam muito bem, assim, nitidamente entendiam alguma coisa, né? Por exemplo, quando pegavam algum livro e iam rasgar o livro, se eu desse uma bronca, paravam na hora. Mas ao mesmo tempo, se eles queriam brincar comigo e eu não dava atenção, eles já sabiam que eles tinham que bicar o livro, porque daí eu ia parar de fazer o que eu estava fazendo. Psitacídeos, né, que são os papagaios, periquitos e araras e tal, eles tendem a ser muito ciumentos. Então é muito engraçado ver essa relação que eles criam com a gente, de tentar chamar atenção ou disfarçar quando você dá alguma bronca. Então é muito engraçado quando você convive bastante, você começa a perceber alguns comportamentos recorrentes. Bom, nos comportamentos recorrentes, o Caneque, que é meu cachorro, ele até ultimamente comeu umas máscaras minhas para chamar atenção enquanto eu estava dando aula. Então, eu acho que eu entendo assim, esses desabafos, né, comunicacionais. Eu converso bastante com o meu cachorro, né? Eu falo bastante com ele e eu acho que ele responde também bem e eu até me sinto muito culpada de eu entender menos ele, talvez, do que ele me compreende. Porque nós convivemos já há 11 anos, né? Vamos pro 12º. E no início, eu achava sempre que ele estava com fome, ou então que ele queria comida. E hoje em dia eu já entendi que quando ele vem com uma certa cara de pidão, ele quer muitas coisas bem específicas e muito diferentes. E aí eu acho muito legal esses teclados que andam usando para os cachorros conseguirem especificar o que querem, né? Porque talvez acho que o problema seja do nosso lado, né? Que eles falam o humanês, mas a gente não entende muito bem o cachorrês. Isso me causa uma certa decepção comigo mesma, para ser bem sincera. Quando eu estava fazendo a pesquisa para essa pauta, eu acabei até tendo que fazer um diagrama, tipo, mental para
saber por onde seguir, porque tem muita informação sobre esse assunto, né? Eu fiquei bem desnorteada. Mas uma coisa que me chamou a atenção de cara é o questionamento, né? Por que que o termo correto é linguagem dos animais ou comunicação dos animais e não língua dos animais? Bom, eu posso começar e depois acho que o Bruno até me complementa, porque, especificamente porque eu sei que ele sabe francês e vou falar um pouco do inglês e do alemão e eu sei que no francês não vai ser assim, acho, né? Então é um chute, não sei. Mas que linguagem, em português brasileiro, envolve algo maior, mais amplo que a língua, né? Como se incluísse mais manifestações. E aí eu estava pensando, quando você trouxe essa pergunta, que em outros idiomas essa diferenciação não tem tão marcada. Então, em inglês, por exemplo, language determina tanto língua quanto linguagem. Mas tem, e aí o pessoal da tradução às vezes tem que lutar, dependendo do texto que está traduzindo, né? Embora existam termos, por exemplo, como língua materna, a gente usa mother tongue e tongue de língua mesmo, né? Da parte do corpo. E ainda a língua franca para a língua franca, né? E em alemão, a gente usa Sprache, que é língua e linguagem, que é a mesma coisa do inglês, só que vem de outro radical, né? Que às vezes o inglês e o alemão são próximos. E quando você quer se referir ao idioma, é igual ao inglês, que você diz o nome daquele determinado idioma, né? Mas isso tem uma decorrência no nosso tema, porque pesquisando eu reparei que quando a gente fala de comunicação animal em inglês, muitas vezes a gente encontra autorias falando que animais não teriam linguagem, né? E sim usariam sinais, ou seja, códigos. Então essa é uma tradução aproximada de algumas coisas que eu encontrei. Mas também encontrei 2 livros que têm o mesmo título, são de autorias diferentes, um em inglês e um alemão, que um chama The Language of Animals, do Stefan Hart, então, ou seja, a linguagem dos animais, e depois da Carsten Brenzing, que é em alemão, Die Sprache der Tiere, que é a língua dos animais, a linguagem dos animais. Mas se eu fosse traduzir, talvez eu traduziria para língua, porque aqui tá, enfim, seria muito legal pensar como é que traduziria esse título para o português, né? Mas para contar que essa diferenciação ela não ocorre nos outros idiomas, né? Então, acho que eu levanto a bola aí para o Bruno cortar. Então, em francês é exatamente igual ao português, né? E como eu imagino que na maioria das línguas latinas. Você tem langue e langage, e tem mais ou menos a mesma definição que nós vamos ter em português. Então, língua seria, pegando uma definição mais de dicionário, né? Um conjunto organizado de elementos desenvolvidos por humanos comuns a um grupo. Então, a língua ela é realmente algo sistemático e sistematizável, enquanto a linguagem é uma forma de expressão, que pode combinar línguas diferentes e pode envolver elementos extralinguísticos. Então, por exemplo, quando a gente fala que o cachorro nos responde, nós estamos falando com uma língua, nós estamos usando a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo nós também estamos falando com ele com linguagem corporal. Então, com expressão facial, com movimento, com velocidade, entonação, tudo isso que ultrapassa um pouco a dimensão da língua. E o cachorro, não incapaz de responder na língua portuguesa, nos responde também com linguagem. Então, com movimento, com piscar de olhos, com movimento de rabo, com abaixar a cabeça. Enfim, é uma série de expressões que adquirem sentido. Também são expressões recorrentes, mas não são gramaticáveis, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a linguagem... A gente pode entender expressões artísticas como linguagem. Então, a dança é uma linguagem, a música é uma linguagem, a pintura é uma linguagem. E todas essas formas de expressão, elas têm um objetivo efetivo de comunicação, elas também funcionam para se comunicar, mas elas não são categóricas e categorizáveis como a língua, porque, claro, você dizer alguma coisa também pode ser interpretada de vários modos, mas a rigor tem diretrizes, né? A língua é decomponível. Então, quando a gente fala de linguagem de animais, é muito mais nesse sentido, porque não parece, e isso é discutido, e tem quem diga que sim, que não, que os animais não têm línguas sistematizadas, mas sem dúvida há linguagem, porque o simples fato de haver algum tipo de comunicação, seja entre eles, seja entre a mesma espécie, ou seja entre animais e nós, demonstra uma capacidade de expressão, e isso é linguagem. Gente, como eu não tenho que comentar sobre isso, depois dessas 2 aulas, eu vou meter uma pergunta para o Bruno,
um pouco especulativa, né? Porque o meu olhar é um olhar mais ficcional mesmo e de leigo. Os animais, eles não têm línguas sistematizadas, né? Então, por isso que a gente vai usar a linguagem. Mas você acredita que essas línguas seriam sistematizáveis? E talvez isso venha mais para frente um pouco? Então, isso está em debate. Por exemplo, tem um linguista que já falecido, o Émile Benveniste, que estudou a linguagem das abelhas. Esse texto. É muito lindo. E depois dele, vários outros linguistas e biólogos, etólogos, né? O etólogo é o biólogo responsável por estudar comportamento animal, comportamento e expressão animal, começaram a refletir em torno disso. E daí começaram a ver padrões que se repetiam. Então, por exemplo, as abelhas costumam dar tantas voltas no sentido horário, ou tantas voltas no sentido horário, indicando direção e distância de onde está uma flor. Isso foi mais ou menos decodificável, né? Isso vai depender do estudo, mas foi decodificado. Então, nesse caso, já poderíamos dizer que há uma língua de sinais, que tem uma comunicação efetiva e que todos os membros daquele grupo são capazes de decompor e reproduzir. Então você tem uma reprodução de comportamento e você tem sintagmas mesmo, né? Porque a partir do momento que você tem uma série de movimentos que se repetem e que podem ser diminuídos ou aumentados para gerar um significado diferente, isso já começa a ter um caráter de língua. Mas claro, ainda é muito especulativo, né? A mesma coisa para pássaros. Há estudos... Muito do que eu estou falando eu me baseio num livro que chama As Origens Animais da Cultura, do Dominique Lestel, que é um etólogo francês, filósofo, e ele estudou linguagem de animais e comportamento de animais, né? E ele estudou, por exemplo, sotaques em pássaros na Europa. E foi muito interessante ler esse texto, porque ele fala, por exemplo, como alguns comportamentos se repetem numa mesma espécie, numa região. E daí, se por algum motivo houve um fluxo migratório, aquele comportamento começa a se repetir num outro grupo que nunca teve aquele comportamento. E eles observaram isso tanto naturalmente, né, quando por algum motivo os pássaros migraram de uma região para outra, quanto artificialmente. Levaram pássaros de uma região para outra e perceberam que aquele comportamento começou a ser imitado. Isso não deixa de demonstrar uma comunicação muito efetiva. No caso que ele cita, era pássaros que aprenderam a abrir tampas de garrafas de leite que eram deixadas na porta das casas. Essa espécie de pássaro, eu não lembro exatamente o nome da espécie, é messange em francês, mas eu não lembro em português, não consome leite, não faz parte, mas por algum motivo um grupo deles começou numa pequena cidade no interior da Inglaterra a consumir, aprendeu a abrir e a tomar aquele leite. E depois eles começaram a ver, seguindo os fluxos migratórios, que aonde havia migração, os pássaros começavam a adquirir esse mesmo hábito, até que isso se generalizou e passou para outras gerações. Então houve uma comunicação em âmbito geográfico e em âmbito temporal geracional. Olha só. Passando o conhecimento adiante. Interessantíssimo. Né? Eu li muitos artigos de biologia sobre esse assunto quando estava fazendo a pauta. E aí tem um muito bom, recente também, falando dos micos, que eles também têm... Eles têm cordas vocais, né? Na verdade, todos os macacos têm, não são todos os primatas, né? Mas os macacos têm e eles não conseguem controlar, eles não têm uma área no cérebro que controla que nem a gente, né? E os micos têm alguma coisa mais ou menos chegando perto dos humanos, mas eles falam e esperam o outro terminar de falar. Que é o que eu não faço às vezes no podcast, né? Eu falo atropelando as pessoas. Mas os micos não, eles são educados, esperam, e eles têm... então eles têm respostas, né, um pro outro nessa essa proto-linguagem deles aí. E eles escolhem conversas para entrar. Então, às vezes, eles não entram numa conversa, e aí os biólogos mapearam, né, o que talvez seriam os motivos, né? E aí tem disputas ali, né, enfim, de predominância, enfim, de... vários motivos. Então, eles têm, sim, tretas, sabe? No meio dos mix. Só um adendo, que isso que o Bruno comentou, eu achei muito interessante, que casa demais com o surgimento da expressão meme, né? No gene egoísta. Que o meme seria exatamente esse comportamento que é replicado. Né? Que foi proposto por Richard Dawkins, né? Que é biólogo, né? Observando isso no mundo animal, e depois passou a ter esse significado de piadinha da internet. Né? Aí já é
um outro uso, né? E no livro ele cita exatamente esses tipos de exemplo, né? De um animal que lava batata e o outro vai e aprende, e como é que esse tipo de essas atitudes ou essa comunicação ela se replica e passa adiante como os genes, né? Então ele faz um paralelo com isso, mas talvez isso seja um pouco um spoiler do episódio sem ser o próximo outro, então vou deixar a Vanessa essa seguir. história de lavar batata é bem interessante. É um caso muito estudado dos macacos japoneses que comiam batata doce que nascia na beira da praia. E eles comiam a batata, desenterrando e comiam, né? Até o dia que uma fêmea, isso foi documentado, lavou na água salgada. E não só ficou limpo, como ficou temperado, né? E dali em diante, as fêmeas começaram a fazer isso e isso virou um hábito. E agora você já tem isso como uma característica recorrente. Só que os filhotes não fazem. E você vê que parece que tem em cerca de... Aos 8 anos, se eu não me engano, posso estar falando bobagem o número, mas o princípio vale. Se eu não me engano, aos 8 anos que eles aprendem a lavar e comer a batata temperada. Então, não é um aprendizado inato, é um aprendizado por observação, né? Que é o negócio do meme, né? Ele não vem de fábrica. Espera eles aprenderem a cozinhar batata e daqui a alguns milhões de anos a gente vai ter... Os humanos vão empregar eles pra... Talvez pra companhia. Batatas, né? Pós-capitalismo vai ter um restaurante onde... Enfim, parei, gente. Não, mas eu tava pensando mais no sentido de evoluir uma espécie Sim. parecida com a nossa. Espera uns milhares de anos, milhões de anos. Ou melhor não, né? Chega. né? Não sei. Pois é. Então, gente, já que estamos aqui conversando sobre como os animais falam de verdade entre si, né? Vocês têm alguma obra, não precisa ser livro, mas pode ser alguma mídia, onde a gente retrate essa fala dos animais real de modo ficcional? Vocês se lembram de alguma coisa? Vou começar então puxando a sua sardinha, Ana, e falar de um autor de língua alemã. Porque para mim quem fez isso há muito tempo e fez muito bem é o Felix Salten, com Bambi. Bambi é engraçado porque a gente tem a imagem do filme da Disney que antropomorfiza muito mais do que o livro faz. E no livro você vê que tem uma tentativa de acompanhar, embora, claro, seja ainda um livro para criança e seja um livro que ainda antropomorfiza em alguma medida, mas tem uma preocupação muito clara de tentar manter o que seria o processo cognitivo de um animal. Então, tentar emular qual seria a visão do animal em relação ao humano, ou qual seria a visão do animal em relação ao comportamento dele do dia a dia. Então, é engraçado, por exemplo, ver como que as relações afetivas dos cervos se estabelecem. Então, até certo ponto, como ele vê uma ligação muito forte com a mãe dele, depois como essa ligação vai se rompendo a partir do momento que ele vai ficando maior, quando ele começa a ter um interesse por uma fêmea, ou como ele vê os outros animais. Então, é muito interessante que o autor tenta não pôr demais os sentimentos humanos e tentar mostrar como é mesmo, como seria num documentário se você estivesse vendo essa relação do filhote que rompe laços com a mãe e cria uma família nova e depois rompe laços com essa família nova, porque também não é... A estrutura familiar deles é diferente da nossa. Então, para mim, é um primeiro exemplo. Claro, há anteriores. O Chekhov tem um conto maravilhoso, que é o Katchanka, que é todo do ponto de vista de uma cachorrinha, que é muito, muito bom. Uma cachorrinha que tem uma memória muito curta, porque ela vai se interessando cada hora por uma coisa e vai mudando de interesse e de comportamento. Agora, para citar um brasileiro, eu citaria As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que eu adoro, que intercala capítulos do ponto de vista humano e capítulos do ponto de vista animal. E ela tenta sair um pouco do convencional, porque é muito mais fácil a gente encontrar livros que emulem o ponto de vista de um cachorro, de um gato, ou mesmo de um papagaio, enfim, de mamíferos ou de aves. Agora, a Aline Valek vai fazer isso com águas vivas, com polvos, com crustáceos, com formas de vida que são tão diversas da nossa, que têm sensibilidades diferentes, formas de expressão diferentes, e isso vai tornar o exercício especulativo dessa cognição animal bem interessante. E só lembrando que o Bambi, eu vou deixar aqui uma edição, eu nunca li o livro, mas o Bambi é a história de uma floresta que foi publicada pela Wish. A tradução do P.T. Rissati foi finalista do Jabuti, no último Jabuti. Então, lembrando aí que a gente tem uma boa edição no mercado.
Falando em animais, lá vem o jabuti. E nas minhas leituras, um livro que eu gosto muito, mas que ele foi traduzido uma vez só pelo português, e naqueles livrinhos de bolso que vinham de Portugal, pela editora Europa América, é um livro que foi traduzido ao português como Maré Alta Estelar, do David Brin. Ele é muito interessante porque existe um futuro no qual os golfinhos falam iguais os humanos, né? Então tem aí uma língua franca comum entre golfinhos e humanos. E eu acho que o David Brin foi muito feliz assim em reproduzir como é que seria isso, e chegando em detalhes, né, de fonemas, formas de pronúncia e a relação que eles têm ali no ambiente de trabalho, porque todo mundo trabalha junto e tem umas relações de hierarquia que você tem que obedecer o golfinho, e aí aquilo talvez não seja tão legal para alguns humanos, tem golfinhos que odeiam os humanos, que tem genes de tubarão. Então é muito legal como é que ele conseguiu assim dar conta de falar de uma relação interespécie, enfim, dentro até de um ambiente de trabalho mesmo, né? Então é um livro muito legal, dá para encontrar em sebo, eu vou deixar aqui a referência, mas ele é um livro de 83, né? Quem sabe não recebe outra edição mais contemporânea. Eu penso assim, a maior parte dos exemplos que vem à minha mente são de animais conversando com humanos, então eu acho que talvez não entre tanto assim, ou animais conversando entre si, mas eu gosto das coisas mais antropomorfizadas mesmo. Acho que talvez pelo fato de eu não ter tanta conexão assim com os animais. Então, assim, fábula, né, as de Esopo, as mais clássicas, né, tem de La Fontaine também. Eu adoro fábula. Assim, eu acho que é bem interessante, e como é que eles criam também uma personalidade para cada um ali e tal. É um tipo de coisa que eu gosto bastante de consumir, né? Tem um livro infantil que me marcou muito, que era um grupo de cachorros de rua, se eu não me engano, que chamava Os Colegas, né? Se eu não me engano, era da Lígia Bojunga Nunes. Não tenho certeza. Quando eu colocar no card, eu coloco a autora certinho. Que era um livro sobre cachorros de rua entre si, era como se fosse uma matilha, assim, e tal. E era bem interessante, né? Mas é mais livros infantis que eu lembro disso também. Tinha uma coleção que eu adorava quando eu era criança, eu não sei se ela ainda é editada, chama o Cachorrinho Samba. Era um cachorrinho que era o protagonista. Por esses livros. Era muito bonitinho. Era muito bonitinho. Eu fico imaginando o inferno para os pais, né? Porque a criança lia aquilo, chegava em casa, mãe, quer um cachorro, né? E nada tirava da cabeça, né? Lá em casa, quem teve esse momento do mãe, quer um cachorro foram as minhas duas irmãs, em momentos distintos, né? Eu estava mais na fauna exótica, né? O negócio era periquito, porquinho da Índia, né? Dinossauro, infelizmente, ficaram me devendo. Então eu penso nisso e outros animais aí que conversam com pessoas, mas aí eu não vou... E uma obra também que eu acho bem interessante, né, que teve muitas obras derivadas, são os músicos de Bremen. Né, que aí aqui no Brasil eu acho que quem elevou isso ao máximo foi o musical do Chico Buarque, Os Saltimbancos. Aí esse realmente era uma coisa que eu ouvia na infância e entendi depois de adulto. Né? Por que os animais sofriam tanto, por que eles fugiam, né? Por que a gata não podia ficar em casa, porque ela era artista, ela tinha que dar um rolê lá fora, né? E assim por diante. Então eu fui entender todo o subtexto em relação ao período da ditadura militar só depois de adulto. Né? E até hoje eu fico pensando em como isso conseguiu passar pela censura na época, né? Que genialidade. E sei todas as músicas de cor nós ainda. Gatos já nascemos fortes, tudo mais. Porém... Já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Pobres? Mas gente, o negócio é isso. Minha cabeça pobres. aqui da riqueza. Mas é porque o... dos fortes, a gente está viajando. Desculpa. Não, todos juntos somos fortes. Somos flechas, todos juntos somos fortes. Somos flechas, somos arco. Isso aí é quando cantam todos os animais juntos. Ouvindo o Thiago, eu lembrei mais dois exemplos que eu acho que são bem legais. Você falou da editora Ática. Bom, os dois falaram, né? A Ana e o Thiago. Eu lembrei o caso da borboleta Tíria, que é uma história policial para crianças toda protagonizada por insetos. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que é bem antropomorfizado, também tem uma preocupação entomológica, e ela tem uma bibliografia de entomologia mostrando o comportamento de insetos. Então, ela alterna isso. O que é biológico, o que é o comportamento real e o que é já indo para a imaginação. É um livro que brinca o tempo todo com isso. E nessa interação entre os insetos. E um outro livro que me veio à mente agora
na verdade é uma série, é a série O Único Eterno Rei, do T.H. White. T.H. White é ótimo, né? T.H. White, ou eu falo em inglês ou eu falo em português, T.H. White, que é sobre o Rei Arthur. São 5 volumes e é o processo de formação do Rei Arthur. Foi publicado no começo do século XX e no primeiro volume e no último volume, o Merlin transforma o Arthur criança em uma série de animais, cada vez num animal, porque ele quer que o Arthur aprenda alguma coisa com aquele animal. E o Arthur sempre... É que nem o filme da Disney. O filme da Disney, Espada era Lei, é baseado no primeiro livro. Baseado bem livremente, como costumam ser os filmes da Disney, né? Mas o livro é bem mais antigo. Se eu não me engano, é da década de 20. Fez 100 anos agora. E foram publicados no Brasil por uma editora que não existe mais, que era a Francis. E iam ser relançados, não sei se chegou a ser. Mas é muito interessante porque tem esse contraste do Arthur virando um animal. Então ele vira... Acho que é um esquilo, um peixe, uma formiga. E o contraste da linguagem dele para se comunicar com esses animais, porque ele não entende o comportamento. Principalmente quando ele vira formiga, que é no último livro, que chama o livro de Merlin. As formigas têm uma sociedade meio comunista, né, aos nossos olhos, e ele fica muito surpreso com como funciona aquilo. E é muito interessante pensar na formiga em particular, porque é uma linguagem não verbal, né? A forma de comunicação das formigas é por feromônio. Então é legal para a gente sair da nossa formatação de que a linguagem vai ser sempre auditiva e visual. E no caso é uma linguagem olfativa, é uma forma de comunicação olfativa. Isso desestabiliza bastante o Arthur, né? Então é um livro que eu acho bem legal por sair do óbvio. É interessante pensar também que na ficção a gente faz essa ponte, né? Da gente pegar a linguagem, né, que a gente não está sistematizada, e via fantasia a gente transformar isso numa língua, né? E conseguir contar histórias. Né? Isso é muito bonito. Eu adorei que vocês trouxeram vários exemplos, principalmente o Bruno, porque eu tenho a sensação que a gente tem muita pouca representação dos animais dessa maneira não humanizada, né? Dessa maneira não antropomorfizada. Nossa, Thiago, você falou de animais exóticos, eu lembrei que quando eu tinha 12 anos eu tive uma rã touro, que eu resgatei. Enfim, é uma longa história, eu não vou contar, senão vai comer todo o tempo do podcast. Então, por favor, Bia, depois você conta. Conto pra vocês depois. Então, assim, a gente já começou a falar sobre as fábulas, né? E a gente vê mais, então, os animais representados dessa maneira humanizada, com voz, né? Com interações mais próximas do que a gente tem em nós, né? Como humanos. E aí eu fiquei pensando, quando tava fazendo a pauta, né? De onde que vem essa ideia de humanizar os animais da literatura? Como que isso surgiu, sabe? Quem foi que teve a primeira ideia de colocar lá, sei lá, um burro falando, né? E qual, assim, partindo do pressuposto que a ficção educa e a gente consegue viver experiências através da ficção, quais são os impactos que a gente, como sociedade, sofre com essa construção dessa visão idealizada, humanizada dos animais? Bom, eu posso começar aqui, especificamente o burro falante, até falando um pouco do que o Thiago falou aí, dessas outras obras retratadas sobre animais, né? Tem uma relação, e aí talvez, não sei se o Bruno me corrige, mas tem uma relação com a censura, né? Todo mundo sabe que o prefeito é o burro falante, mas não pode falar que é o prefeito, né? Então, muitas vezes, esses animais eram usados como metáfora de humanos existentes para os quais talvez não podia se dar o nome aos bois. Talvez seja por isso que essa expressão, dando nome aos bois, né? Com certeza. Então... Era o boi, né? Não era fulano. Então eu acho isso. que, enfim, escapar de punição, eu acho que é algo muito comum, né? Infelizmente, aí, artistas, menestréis, poetas, cronistas, sempre tiveram ali com a vida perto da espada, né? Porque fala um pouco demais, o homem morre pela boca. Então, acho que tem essa relação íntima da gente usar os animais em alguns tipos de literatura por conta dessa questão, né? Outra também, eu acho que, às vezes, de forma errada e especificista, talvez, né? Pra gente retratar alguns comportamentos humanos, que são super humanos, mas que as pessoas, por alguns motivos culturais, espirituais, se arrependem deles ou têm vergonha disso, né? Botam
para os animais, né? Então, às vezes é mais fácil eu falar, enfim, de uma gata, pensando aí da questão sensual, né? Do que talvez uma humana, se eu quero contar uma história de algumas características, né? Ou então, talvez, falar, por exemplo, pegar algum dos grandes felinos, né? Os tigres, por exemplo, para falar de alguma coisa que é muito animalesca, né? Enfim, eu acho que vai um pouco por aí. Quer falar, Thiago? Eu caso muito meu pensamento com a fala da Ana, e no sentido assim, de como pessoa que produz ficção, e você começa a ter um outro olhar sobre as coisas que você consome, tudo é sempre gente. Então, qualquer obra que você escrever, você está falando de pessoas e de sentimentos humanos. Então, se tiver um cachorro, ele é uma pessoa. Se tiver um caixa eletrônico, ele é uma pessoa. Sabe? Uma nave senciente é uma pessoa. Então, eu acho que humanizar é para a gente trazer essa ponte, porque a gente querer pensar numa coisa estritamente animalesca, aí no caso eu até abro o leque para robótica, né, alienígena, a gente nem consegue ponderar mesmo como é que essa linguagem funciona. A gente consegue imaginar, só que a nossa imaginação vai ser pautada pela nossa língua. Né? A gente não consegue imaginar o que a gente não consegue descrever, o que a gente não consegue falar sobre. Então eu acho assim, que é até uma limitação nossa, tanto para poder compreender esse tipo de conteúdo, muito mais para poder produzir. Então eu sou desse time tudo são pessoas. E às vezes, por questão de censura, né, igual comentei dos saltimbancos e tal, até essa questão de estilo, porque aí eu acho que você pode discutir até pontos mais polêmicos, né, uma coisa que seja um tabu, do que se você colocar humanos, né, porque aí tá perto demais. Então, às vezes, você dá uma distanciada para algum animal, para alguma coisa, que aí você consegue colocar. Porque tem um livro que eu tinha colocado no antes, né, mas que é um homem que conversa com um animal, ele está numa viagem, o livro chama Maia, é do Jostein Gaarder. É o mesmo autor de alguns outros livros que eu já comentei aqui, eu gosto muito dele. Aí o cara, ele tá numa viagem e ele fica no quarto e tem um geco, que é tipo um lagarto, né? E fica trocando uma ideia com esse lagarto, né? Aí você vê que, tipo assim, são os pensamentos, são as reflexões do cara. Mas colocar um lagarto faz com que a gente entenda um pouco mais esse processo de autoanálise de questionamento do moço. Só que o livro não para explicar que é um lagarto falante, que é uma alucinação, nem nada. Mas a gente consegue entender mais fácil o diálogo interno com esse elemento. Porque se fosse 7 páginas de monólogo, você ia querer queimar o livro. Né? Com todo respeito, né? Mas aí realmente vai ficar um pouco mais chatola, então tem essa questão estilística também. Mas eu vou deixar o Bruno falar. Não, mas... E ver agora a revelação. Eu pensei um monte de coisa com você falando. E antes de responder a Vanessa, eu quero fazer um comentário sobre o que você falou. Essa questão da nossa dependência da linguagem para conseguir especular sobre da nossa dependência da nossa fala, né? Para a gente especular sobre a linguagem dos animais. Isso é uma coisa sobre a qual eu tenho refletido muito, porque eu tenho lido muito livro de não ficção, livro de biólogos ou de filósofos, para tentar entender esse processo e aplicar nos estudos literários, que é a minha área, né? Só que o que eu tenho achado muito curioso é quando você pega um livro como Outras Mentes, O Polvo e a Origem da Consciência, do Peter Godfrey Smith, que é um livro que vai estudar do ponto de vista biológico, né? É um estudo de caso mesmo, os processos cognitivos do polvo. Em muitos momentos, ele se entrega a uma linguagem narrativa e literária, porque quando ele quer explicar esse processo, beleza, ele consegue explicar em termos biológicos. Então ele vai explicar o processo químico da comunicação por cores, etc. Mas quando ele quer que a gente tenha uma imagem mental de como isso funciona na prática, ele tem que recorrer à narrativa. Em última instância, ele está fazendo pequenos contos, pequenos causos para conseguir tornar isso claro para a gente. Porque senão você não fica palpável, não fica visível, não fica tangível. Então é muito engraçado como quando a ciência se entrega a essas questões mais especulativas, né? E eu vejo muito isso também em questões de astronomia, ou até questões de física quântica ou microscópica, enfim. Tá me faltando os termos adequados para isso? Eu costumo apelidar isso tudo de ciência da fronteira. É sempre quando tá ali no limite. Pode ser do muito grande, do muito pequeno, Isso. Do muito antigo, né, do muito alien. Né? Não é um termo técnico, é uma ciência mas que, apesar de ciência, é especulativa. E tá sempre no limite com a filosofia, né? Seja a física com a filosofia, a biologia com a filosofia, a química com a filosofia. E ela, para dar conta, ela vai precisar da narrativa.
E isso, para mim, é a maior prova da importância da literatura para o cientista que nega essa importância, sabe? Porque ele faz uso disso. E ele só consegue instrumentalizar essa linguagem porque ele leu. Porque ele leu literatura, ele consumiu, não precisa ser literatura, né? Mas ele consumiu narrativa, seja cinema, audiovisual. Ele está acostumado com a linguagem narrativa ficcional e ele consegue emulá-la no âmbito científico. Então, eu acho muito interessante ver esse empréstimo da linguagem literária pelo discurso científico, porque não há outro modo de você tratar essa questão, porque é especulação, né? Agora, respondendo à questão da Anessa... Gente, só um parêntese, vocês não estão ouvindo isso não, mas estou eu, Ana e Vanessa sacudindo a cabeça em afirmação. Nem cachorrinhos. É porque... Então nós três aqui. Pode continuar, Bruno, desculpa, mas é porque foi muito bonitinho. Não, imagina. Agora, respondendo à questão da Nessa, é verdade, como a Ana e o Thiago disseram, que tudo é humano, isso eu acho que é um ponto. A gente sempre entende o mundo a partir do nosso olhar, então a gente sempre vai comparar para tentar explicar o mundo. E a gente usa os animais muitas vezes como metáfora, como comparação, para tentar explicar melhor ou para tentar se camuflar. Isso é verdade. Mas eu acho que antes disso, antes desse processo... que vamos combinar, é muito antigo, porque as fábulas de Esopo já é... Vamos falar de animal para falar de humano e para não dar nome aos bois. Então isso já está ali no Esopo, né? Mas antes, mesmo antes, essa necessidade de falar sobre animais, de representar animais e usar figuras animais na literatura, eu acho que tem muito a ver com o quanto os animais são uma grande incógnita pra gente. Que é uma incógnita, às vezes, maior do que as questões transcendentais. Porque um Deus, como é uma coisa imaterial, você tem uma liberdade muito maior para imaginar. O animal, ele tá ali, então você tá tentando entender, só que o único modo que você tem para entendê-lo é a partir de si mesmo. É essa questão do tudo é homem, né? Tudo é humano, tudo é homem, mulher, pessoa, tudo parte da gente. Então, e a gente vê isso muito em textos muito antigos, né? A Ilíada e a Odisseia já trazem uma infinidade de referências aos animais. E sempre nessa questão, ora comparando a pessoas, ora comparando a deuses. Porque o animal parece que está sempre nesse limite do que você entende e o que você não entende. Então ele é ao mesmo tempo humano e divino. Só depois, com o advento do catolicismo, que o animal vai ser rebaixado para o humano, abaixo do humano, né? Mas antes disso, nas culturas mais antigas, ele vai ser acima do humano, porque ele vai ser uma ligação com o transcendente. Então, não por acaso, muitas religiões animistas vão pensar que o animal vai possibilitar esse acesso ao divino, né? E posso ler uma citação aqui para vocês? Ou não tem espaço? Tem um texto que eu adoro, que é do Aristóteles. Tudo volta sempre ao Aristóteles, porque ele falou de tudo antes de todos e a gente só fica reproduzindo, né? Hipster. Ele é o primeiro hipster, né? Ele é o primeiro tudo. E ele tem um livro... Até bárbaro. Ele tem um livro maravilhoso, é verdade. Ele tem um livro maravilhoso, que é a História dos Animais. Ele tem vários livros sobre os animais, era uma coisa que intrigava muito. E ele sempre fala, e o Aristóteles ele vai tentar ser racional, ele foi o primeiro cartesiano também. Ele vai tentar ser muito racional, né, e tentar explicar tudo com termos científicos para o padrão da época, que são extremamente muito válidos ainda hoje. E daí nesse livro ele vai sempre falando do comportamento animal e falando, não, porque os animais são assim, os animais seguem instintos, os animais não têm inteligência como a gente, etc, etc. Então ele vai tentar fazer essa hierarquização, já colocando o ser humano acima dos animais. Mas chega um momento em que ele fala o seguinte: quanto ao caráter, apresentam as seguintes diferenças. Uns são meigos, tranquilos e dóceis, como os bois. Outros são fogosos, agressivos e estúpidos, como o javali. Outros inteligentes e tímidos, como o veado e a lebre. Outros são vis e pérfidos, como as cobras. Outros são nobres, valentes e superiores, caso do leão. Aos fortes, selvagens e traiçoeiros como o lobo. A nobreza advém de uma raça superior. A força resulta de não ter sofrido degeneração. Há animais que são manhosos e de mau instinto, como a raposa. Aos vivos, delicados e meigos, como o cão. Outros são esquivos e cautelosos, como o ganso. Outros são invejosos e presumidos, o pavão, por exemplo. Dotado de inteligência, há um só animal, o homem. Muitos partilham o dom da memória e podem ser treinados, mas nenhum tem a faculdade de rememorar que o homem possui. Sobre o caráter e a maneira de viver de cada espécie, falaremos mais adiante em mais pormenor.
Fim de citação. Eu acho maravilhosa essa situação porque ele sistematiza todos os estereótipos que ainda valem hoje. Pensar a cobra como traiçoeira, pensar o leão como corajoso. Ele já sistematizou tudo isso ali. Essa comparação homem-animal e, ao mesmo tempo, uma consciência de que eles não têm a inteligência igual a do homem, não querem dizer que é melhor, mas é diferente, mas eles podem ter memória, eles podem ter capacidade de aprender, muita coisa que depois foi negada por cientistas mesmo, e que hoje em dia estão sendo repensados, ele já presumia tudo. Então, eu acho que isso guia bastante essa relação homem-animal. Essa tentativa de entender o que são essas outras criaturas que estão ao nosso redor, que interagem com a gente, mas que não podem se comunicar explicitamente. Então, eu acho que a partir daí vem toda a literatura. Aplausos. Muito legal. E é muito doido porque são características super-humanas ao mesmo tempo, né? Ele está sistematizando vários tipos sociais ou várias emoções que passam por nós, né? É muito doido essa relação. É tudo muito projetivo, Exato. né? Que ego, né? Pra ver uma cobra, gente, sei lá, eu tinha uma relação, sei lá, tinha contato um pouco com cobra na infância, que tinha muito daqui. Morava, mas, né, olhar uma cobra e achar que a gente tem alguma relação, né? Sei lá, eu acho muito doido. Mas o que eu acho interessante é justamente que ele faz isso num livro em que ele supostamente está querendo fazer o contrário, que é sistematizar os comportamentos, ver de fato o que tem de biológico. Sim, eu não tô falando mal do Aristóteles, não, né? Que é a humanidade tem, né? O Aristóteles só tá colocando antes, before it was cool, tudo que a gente já ia usar depois. E no meio ele solta isso. Então, tipo, é a literatura escapando no estudo biológico, como escapa no texto de hoje, como eu tava falando agora. Não é só ver o animal na gente, mas ver a gente no animal, né? E não tem fim, né? É uma cobra mordendo o rabo. Então, já que a gente tá falando de Aristóteles, a gente tá falando de estudar biologia enquanto um crítico literário aí, o Bruno, eu quero puxar o papo pra ecocrítica, né? E aí eu fiquei pensando em como contar para os ouvintes o que é ecocrítica, porque no final das contas eu fui ler artigos e tem muita coisa em inglês explicando, mas é como se fosse o estudo da literatura e do meio ambiente a partir de um ponto de vista interdisciplinar. Seja lá o que isso significa, pode ser muitas coisas, pelo que eu vi. E eu sei que o Bruno estuda isso, né? A gente até tem um grupo lá para discutir algumas coisas relacionadas. Bom, tem uma pergunta bem específica para ti, então, Bruno. Quais são os valores ecológicos que a ecocrítica busca na literatura? Bom, eu acho que, como você disse, a ecocrítica tem esse pensamento interdisciplinar e, mais do que interdisciplinar, transdisciplinar, a priori. Então, é uma disciplina da crítica literária que se propõe aberta tanto a questões, tanto a biologia, mas também a filosofia, a questões sociais, a antropologia, a história. Então, é uma corrente crítica aberta e inclusiva. E ela é muito lúcida ao perceber o potencial que a literatura tem de... Bom, a literatura tem impacto nas nossas vidas. A literatura cria estereótipos, cria preconceitos que podem servir para o bem ou para o mal, né? Então, a literatura pode servir, por exemplo, vou citar alguns casos reais, para criar... você pensa em Harry Potter. Após o sucesso de Harry Potter, houve um interesse absurdo em criação em cativeiro de corujas. E, claro, criar coruja não é uma coisa nada fácil, e isso resultou num problema ecológico de pessoas soltando corujas que não eram de uma determinada região, ou seja, enquanto espécie invasora, e criando um desequilíbrio na cadeia alimentar de determinadas regiões. Aconteceu a mesma coisa com a criação de cães-lobos, que são filhotes misturados de um pai-lobo e uma mãe-cão, ou vice-versa, por causa de Game of Thrones. E daí esses animais começaram a ser soltos, isso na Europa aconteceu muito, e tem acontecido muito caso de ataque de supostos lobos, que não acontecia há muito tempo em algumas regiões da França e de outros lugares da Europa, e na verdade são esses cães-lobos soltos que estão perdidos ali. Então você vê o impacto de uma literatura que passa para o meio audiovisual com grande impacto midiático e o quanto isso pode afetar de forma clara o meio ambiente, a nossa sociedade, etc. E aqui eu citei 2 casos muito negativos, né? Mas pode acontecer o contrário. Então, por exemplo,
se você pensa um livro como o Primavera Silenciosa, me fugiu o nome dela agora. Rachel Carson, se eu não me engano é isso. Que foi o primeiro livro nos anos 60 a falar de pesticidas e o quanto, depois desse livro, virou uma febre de tentar entender o que são alimentos com pesticida e as leis contra o uso abusivo de pesticida ou contaminação de pesticida ou contra alguns tipos de pesticida específicos que são cancerígenos, etc., só surgiram após esse livro. Então, porque esse livro trouxe uma discussão que não estava sendo feita na sociedade, uma discussão que era feita a portas fechadas por alguns cientistas, popularizou, passou por uma linguagem clara e acessível, e que gerava um interesse em quem não se preocupava com essas questões, quem não era biólogo, quem não era fazendeiro, não era ecologista, enfim, que não tinha nada a ver com isso. Isso gerou uma demanda popular para que houvesse intervenção da lei. Então, quando a gente vê esse macro, né, o quanto a literatura pode ter essa influência na nossa vida, mesmo de quem não lê, a gente vê que isso precisa ser visto com cautela e com responsabilidade. E a ecocrítica quer mapear isso, ver o quanto a literatura que trata de questões de animais, do meio ambiente, de mudanças ecológicas e da nossa própria sociedade, porque a gente esquece, mas a cidade, o ser humano enquanto espécie, mas enquanto cultura, também está dentro de um sistema ecológico e tudo que a gente faz afeta, né? Não existe esse conflito cultura e natureza, porque a cultura está dentro da natureza. Então, tudo tem um impacto e isso precisa ser mapeado e estudado e ver quando tem um impacto positivo e quando tem um impacto negativo. Isso é ecocrítica. Só que a ecocrítica é muito grande, porque essas questões são muitas, né? Então vai ter vertentes da ecocrítica que vão estudar, por exemplo, desastres ambientais e os impactos dos desastres ambientais. Vai ter vertentes da ecocrítica que vão pegar especificamente questões de poluição. E tem uma grande parte da ecocrítica que vai estudar a questão da relação com os animais, que é a parte a qual eu me dedico. E que daí se divide e intersecciona com outras linhas de pesquisa de crítica literária que estudam animais. Então, por exemplo, você tem a zoopoética, que não necessariamente é uma linha da ecocrítica. A zoopoética é o estudo das imagens animais na literatura, mas pode ser as imagens animais antropomorfizadas que não tenham qualquer relação com o animal real e vai ter uma relação só, por exemplo, com a censura. Então isso já não é ecocrítica, mas é zoopoética. Mas em alguns momentos vai poder interseccionar. Existe a vertente das animalidades, que daí justamente é entender, estudar e entender a questão do espaço do animal, do comportamento animal, mas também do estatuto do animal, né? O animal enquanto um outro que merece respeito e o quanto a literatura está dando esse lugar ou não. E isso já está mais próximo da ecocrítica, porque isso já vai ter mais a ver com essa questão do impacto real. Por coincidência, essa semana eu vi uma reportagem da BBC sobre o autor do livro Tubarão e o quanto ele se arrepende de ter escrito o livro Tubarão, quanto se arrepende de ter deixado virar filme e o quanto depois do sucesso do filme ele se engajou na causa da proteção dos tubarões. Porque os tubarões são um animal que, apesar de um grande predador, rarissimamente ataca humanos. É um animal que tem uma importância ecológica muito grande e que virou um grande inimigo da espécie humana e começou a ser caçado absurdamente, hoje em dia está em extinção. E ele tem essa consciência de que o livro dele e o filme são em grande parte culpados por isso. E agora ele já faleceu e a esposa, a viúva, continua nessa luta em nome dele, em nome da associação que eles fundaram juntos, para tentar desmistificar, quebrar esse estereótipo do tubarão como um vilão. Nossa, maravilhoso. Essa história. Muito legal. Não, só achei ótimos comentários. Eu acho que talvez um dos, pensando aí na história de valor, né? Acho que um dos pilares da ecocrítica que talvez diferencie ela de outros tipos de estudo é simplesmente tentar ver um papel menos destrutivo da ocupação humana nesse planeta, né? Lembrando aí que o Bruno falou muito dos animais, que é o nosso assunto de hoje, mas também da cobertura vegetal, né? E, enfim, é muito complexo como é que tudo isso está junto e caminha junto e não tem como separar. Então eu acho que existe um desafio teórico até de unir outras linhas de pesquisa, né? A gente reunir pessoas de outros saberes e conhecimentos. E eu adorei os exemplos de obras literárias que causam um impacto real na maneira em que nós percebemos o mundo, né? Duas obras muito interessantes Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak,
que eu acho que ele traz uma forma de entender, eu acho que olhar o planeta de uma forma muito diferente da matriz capitalista, né? E eu gosto muito de ouvir o Krenak, acho que a gente aprende muito com ele. Fico muito feliz que ele esteja sendo festejado nesse momento histórico que a gente vê tanta destruição. E eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com a Geni Nunes, que ela é uma pensadora guarani, numa mesa em que a gente estava discutindo Floresta, o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin. E eu achei uma coisa maravilhosa que ela falou a respeito do livro, que ela falou assim, mas a Ursula Le Guin, ela está vendo os homens e os animais e as plantas em diferentes níveis ou diferentes graus. E para nós, numa certa cosmogonia, e até seria melhor vocês assistirem a Geni mesmo, para eu não falar nada errado sobre o que ela estava falando, não fazemos tanta diferenciação, porque os animais também são parentes nossos. Que esse termo ela se utilizou, né? Então, assim, as plantas também, então, porque talvez essa diferenciação de nomenclatura seja muito também dessa, enfim, humanidade branca, ocidental, que aqui a gente está para fora do ocidente quase, né? Ou nunca se sabe, que sempre discute tanto que o Brasil tá. Então, acho que são duas pessoas muito interessantes para a gente ler, estudar e incorporar um pouco, né? Para procurar uma outra matriz de análise mesmo, né? E daí que é tão difícil trabalhar com outras cosmogonias, com outras ideias do que é futuro, para onde a gente vai, né? Eu não tenho muito o que falar, não, mas eu acho que essas preocupações, talvez hoje, né, eu com um olhar aí de outra área, talvez eu possa dizer que realmente a tendência é perceber que as coisas estão muito interligadas, né, que talvez essa distinção radical entre áreas e saberes tradicionais e acadêmicos, né, ou literários e cartesianos, né, essas divisões já tiveram muito a sua utilidade durante um tempo, mas agora a gente está no momento de buscar mais integração, né, da gente poder perceber como é que essas influências todas vão se retroalimentando, né, para a gente poder chegar aí a soluções, para poder realmente tentar adiar o fim do mundo ou tentar enfrentar, né, porque dependendo de para quem você perguntar, ele já aconteceu, né? Já aconteceu há 500 anos para os indígenas daqui do Brasil. Talvez a gente possa aprender com eles, né? Como é que a gente lida aí com o apocalipse. E agora, na perspectiva do antropoceno, está acontecendo em escala global, né? E a diferença que tem é que uma parcela da sociedade acredita que está imune a isso. E não está, porque está todo mundo junto nessa nave aqui, não tem, né? Por mais que tentem falar, tipo assim, por enquanto o plano B é da ficção científica apenas. Gente, eu tenho um amigo biólogo que costuma falar assim, quando a gente está discutindo sobre extinção de espécies, né, e conservação, não sei o quê, ele fala assim, cara, espécies terminam o tempo inteiro na história do planeta Terra, sabe? Então, assim, é uma visão bem fatalista, sabe, dele. Mas eu fico muito chateada quando a gente começa essa conversa, porque acontece toda vez que a gente se vê. Porque é esse fatalismo que tira a culpa do homem, né? Pela essa exploração, né? No final das contas, a gente coloca isso na conta do capitalismo, né? Muitas dessas coisas, enfim. Esses documentários da Netflix aí que a gente tá vendo. E tem uma coisa na fala do Bruno que eu queria comentar, mas eu lembrei que daí podia ser um spoiler para nossa citação. Então, já que já podemos emendar nisso aí, podemos comentar a citação, eu queria que o Thiago lesse de novo a citação do dia para a gente pensar nas alternativas de quem escreveu. Os tecnofílicos humanistas retratam a domesticação como ato paradigmático de autonascimento masculino, monoparental, pelo qual o homem se faz repetitivo enquanto inventa, cria suas ferramentas. O animal doméstico é a ferramenta de mudança da época, realizando a intenção humana na carne em uma versão canina do onanismo. Quem será que escreveu esse texto? Alternativa A escritora e pesquisadora de performances Sandy Stone. B, a nossa escritora favorita aqui do programa, Clarice Lispector. C, a ecofeminista ciborgue Donna Haraway. Ou D, a linguista, crítica literária e treinadora de cães Vicky Hearn. O que vocês acham que escreveu esse trecho, gente? Alguém quer arriscar? Eu iria por eliminação, que obviamente não é Clarice, porque seria muito engraçado se fosse. Porque a pessoa a quem mais se atribui falsas falas, né? E
Eu já voto na Clarice, claro. Sempre. Na As dúvida... outras duas eu não conheço. E a Donna Haraway, eu tenho certeza que escreveria algo assim. Mesmo que não tenha sido ela, ela poderia escrever. Então eu voto nela. Tá bem no vocabulário. Exatamente. E ela é incrível, então... Aí, Ana, você quer falar? Não, eu também voto na Haraway. Tá. Gente, Clarice, certeza. Se não tem ou é Einstein, ou Clarice, ou Caio Fernando de Abreu. Como só tem Clarice. Então, vocês acertaram e o Thiago errou. É a Donna Haraway. É um trecho do The Companion Species Manifesto, né? O manifesto da espécie de companhia. Que tradução horrível. Mas, enfim. Eu terminei de reler esse manifesto há pouco tempo. E ela traz o termo naticultura, né? Naticulture, tipo, pra essa discussão. E ela fala sobre o quanto que não só a gente muda, né? Humanos como agente de mudança na vida das espécies, né? Na ocorrência das espécies, no comportamento delas, como os animais também moldando a evolução humana de certa forma. E aí, esse manifesto é uma resposta ao próprio manifesto mais famoso da Donna Haraway, que é o Manifesto Ciborgue. Então, como se fosse não é bem uma continuação, mas é mais uma resposta mesmo sobre qual é a próxima questão transcendental aí que a gente vai repensar, sabe? Então, eu recomendo, embora eu não tenha achado nenhuma tradução para o português. Não há, é um absurdo. Até pensei em eu traduzir assim, só para os amigos, para todo mundo poder ler. Vamos ver. Te agradeço. Então tá, eu acho que a gente tem um programa, né, gente? Eu queria agradecer o Bruno. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui eu que hoje agradeço. conversar com a gente. Adorei. Então vamos encerrar. A gente tem um momento aqui que a gente chama de fogaréu, onde cada um de nós fala uma coisa que a gente queria queimar, eliminar do mundo, digamos assim. E uma coisa que a gente pode usar para aquecer, né? Pro coração, uma coisa bonitinha, quentinha. E eu queria começar queimando a crença de que veganismo é uma coisa elitista, né? Porque veganismo pode sim ser uma coisa muito acessível, pelo simples fato de que absolutamente todo mundo come comida vegana, certo? Então eu queria indicar para as pessoas que estão ouvindo acessarem o canal do YouTube da Larica Vegana, que tem muitas receitas baratas, né? Você pode fazer com pouco dinheiro, com ingredientes super acessíveis para quem mora no Brasil. E para aquecer, eu quero recomendar um podcast muito especial, que se chama Identificanto. É de identificação de cantos de pássaros. E tem essa grande piada do pavê no nome, Identificanto. Vocês podem procurar, acho que tem em todas as plataformas aí. E, coincidência ou não, esse podcast é do primo do meu companheiro. Enfim. E aí, Ana, o que você vai queimar? Olha, é difícil porque, na realidade, eu queria que as florestas não queimassem, né? É muito difícil quando a gente fala disso, porque me dá muita raiva, assim. Bom, enfim, eu acho que a gente podia queimar grande parte do agronegócio da forma que ele é hoje, né? E principalmente a crença de que a humanidade precisa disso para se alimentar. Sendo que a gente vê tanta gente, no século XXI passando fome, né? A fome é um problema real, ameaça a população brasileira. Pior ainda agora, né? Sempre teve, nunca conseguimos erradicar. E, enfim, voltou esse fantasma. Então, não adianta o modelo de produção de alimentos, enfim, matança de animais, eu acho que não tem como seguir do jeito que é. Para aquecer, deixa eu pensar uma coisa bem legal, assim. Acho que eu queria deixar Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin, que é um livro bem lindo. Fala bastante de destruição ambiental, não fala muito de animais, né? Mas fala bastante de destruição ambiental. Só de ver, que eu tava procurando aqui as referências do episódio, eu vi que tem uma nova edição do O Cachorrinho Samba. Então, se você nunca leu, é uma delícia esse livro. Eu acho que ele funciona para qualquer idade, eu acho que tá autorizado ler. E é isso, né? Precisa fazer jabá agora? Não, né? De fazer jabá depois. Já bota o jabá, manda os abraços. Já manda, eu esqueci de falar o meu jabá. Mas vai aí, eu falo depois. Então, eu acho que assim, né? Vou deixar um jabá clássico, que é A Telepatia São os Outros. Tem um pedaço ali que tem as minas se transformando em cachorro. Então, vocês podem ler. Foi finalista de Jabuti junto com o Bambi. Então, tem umas pegadas assim que vão um pouco nesse lugar. Bom,
Para queimar, eu acho que, né, nesse papo todo aqui e tal, talvez queimar um pouco essas fronteiras, essas limitações que a gente tem entre as diferentes áreas do conhecimento, né? Para a gente favorecer esse diálogo aí que sempre enriquece. Eu mesmo já estudei em universidade que eu falava, gente, não é uma universidade, é um conjunto de faculdades, né? Elas têm o mesmo CNPJ, né, mas tem um prédio do lado do outro que você não tem ideia do que é feito no prédio vizinho. Né? E eu acho que isso parte um pouco de todo mundo. Né? Isso não só dentro das áreas da academia, né, mas também buscar um diálogo maior entre os saberes acadêmicos, os saberes tradicionais, né? Essa questão de Ocidente, né, que a gente fala, a gente não sabe se o Brasil é Ocidente, se não é, se tem esse negócio, né, e o Oriente é uma coisa que eu comecei a estudar um pouco recentemente, e eu vi que é tudo uma grande invenção, que o Oriente é um trem que inventaram, que não faz o menor sentido. Mas entre as diferentes nações, então, entre os diferentes povos, entre as diferentes visões de mundo. Né, e eu acho que casa um pouco também com o Floresce o Nome do Mundo, né, que tem esse contato aí de saberes entre povos diferentes ali, para tentar resolver uma situação. Então, acho que para queimar seriam essas limitações que a gente acaba se impondo aí a diálogos. E para aquecer o coração, eu queria comentar de uma obra chamada Cachinhos Crespos. É um livro infantil do autor Dionísios Matos, ilustrado por Renata Guiar. Ele começou numa conversa no Twitter, em que Dionísio estava contando uma história para a filha dele, e ele fez uma releitura de Cachinhos Dourados, com Cachinhos Crespos, né? Para a personagem ter uma semelhança ali com a filha dele. E ele foi substituindo outros elementos da história por elementos brasileiros. Então os ursos foram substituídos por onças, o mingau dos ursos por açaí. Né? E isso acabou depois gerando uma conversa, né? E gerou um projeto do livro infantil que foi financiado pelo Catarse. Esse financiamento fechou no começo de março, mas é uma ideia tão genial que eu imagino que ele vai ser comercializado depois, e eu gostaria muito que a gente tivesse outras releituras aí com a nossa fauna, né? Já que a gente tem esse imaginário tão estabelecido, igual o Bruno comentou, né, de animais do bioma, lá dos biomas da Europa de 700 anos antes de Cristo, né? Porque hoje já não tem mais leão na Europa, na época tinha, né? Uma coisa que depois que eu fui descobrir, eu falei assim, nossa, eles falam tanto de leão, gente, mas tinha leão na... Tinha, né? Mas assim, e para a gente poder ter mais coisas dos nossos biomas mesmo, dos nossos animais, que eu acho que é um referencial que às vezes falta. Né? E até para a questão da gente aumentar a conscientização em termos de preservação ambiental e tudo mais para as nossas crianças. Então, eu acho que eu vou começar um pouco ao contrário, enquanto eu penso. Vou fazer primeiro jabá. Então, vocês podem encontrar meu trabalho nos sites academia.edu e ResearchGate, que são duas tipo rede social para divulgar trabalho acadêmico. E lá vocês encontram todos os meus artigos, minha tese, minha dissertação, entrevistas, enfim, uma série de trabalhos. Vários deles falando sobre animais, mas ainda não sobre as perspectivas que a gente conversou aqui, porque essa é a minha pesquisa atual que ainda não está sendo publicada. E também vocês podem procurar meus livros, tem na Amazon, tem meu livro de contos, Contos para uma Noite Fria, e tem meu livro teórico escrito com Enéas Tavares, que é o Fantástico Brasileiro, o Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo, que é uma historiografia da literatura fantástica no Brasil, desde o começo do século XIX até o ano de 2017, porque o livro saiu em 2018. Então a gente tentou fazer um panorama, pegando alguns principais pontos aí da história da literatura fantástica brasileira. E, bom, agora quanto ao que eu quero queimar, eu acho que eu quero queimar o descaso com o meio ambiente. Nossos governos já historicamente têm um descaso estrutural contra o meio ambiente, e isso se nota no desmatamento, na poluição, no belíssimo Rio Pinheiros, que agora recentemente apareceu uns peixinhos e está todo mundo comemorando, o que é ótimo de fato, mas a gente não deveria comemorar por um rio ter peixe, né? E eu acho que é isso. Eu queria queimar esse descaso, essa falta de percepção que se estende não só do governo, mas se estende ao próprio povo, que joga lixo na rua e não se preocupa com coisas muito básicas que a gente aprendeu na escola primária. Então é isso.
Agora a gente respira, suspira, desabafos à parte. Para aquecer o coração, eu recomendo que vocês assistam O Professor Polvo, My Octopus Teacher, que é um filme documentário da Netflix, que é a descoberta de um fotógrafo da inteligência de um polvo com o qual ele passa a conviver. E o filme é sobre esse processo, desse aprendizado de uma espécie que é tão diferente da gente. No livro Outras Mentes, fala que se existe um pensamento alienígena que a gente consegue conceber, o mais perto que existe na Terra é o polvo, porque é um animal que é todo formatado para pensar e perceber o mundo de forma divergente da gente e, ao mesmo tempo, extremamente inteligente, né? Com uma consciência, uma inteligência comprovada, estudada, só que seguiu outro processo evolutivo. Não é como as aves e os mamíferos que são tão perto da gente, né? Então, acho que o Professor Polvo é esse aprendizado de entender, respeitar e ter uma empatia com o que é tão diferente. Eu acho que isso pode ser usado para explicar todas as relações da vida. E é um filme lindo, e se preparem, assistam com lencinho. Não porque... Sabe que eu não tô assistindo, que eu tenho esse temor reverencial da parte de chorar, que eu já sou muito chorona, eu vou desidratar. Gente. Mas ele não é ruim, a gente chora porque ele é lindo. E eu fiquei emocionada, não só com o que causou emoção de fato na tela, mas em perceber que eu estava valorizando a vida de um animal tão pequeno, sabe? Tão insignificante, digamos assim, para as nossas vidas humanas no dia a dia, que a gente não vê, né? Uma coisa tão distante. E esse filme faz você se importar depois dele com todas as criaturas. Eu já me importava antes, mas ver isso e viver isso assim, tão cru na pele foi uma baita experiência. E eu queria que mais gente visse esse filme, porque já é comprovado que os povos sentem dor. E quase nenhum país no mundo tem leis que respeitam o abate de polvo. Obviamente eu sou contra o abate de forma geral, enfim, isso já está contra, não é a questão aqui. Mas há leis que protegem os vertebrados de determinados sofrimentos e determinadas torturas. E não há leis que protejam polvos. E polvos têm sistema nervoso muito desenvolvido, sentem dor e são consumidos vivos em alguns países, são cortados vivos em alguns países. Então eu acho que esse filme pode ajudar a criar uma sensibilidade para que a gente, enquanto sociedade, faça uma pressão para que haja o mínimo de dignidade na morte desse animal que sequer precisava, né? Mas já que insistem, que haja pelo menos uma dignidade. Vamos ser seres humanos melhores com as outras espécies, vamos ser melhores com tudo, né? Então tá, gente, acho que temos aí um episódio. Obrigado Bruno, vocês. De novo. Obrigada, mesa. E você, ouvinte, se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Então, para assinar a newsletter, é só entrar no site Tiny Letter. Se escreve Tiny com Y, letter, enfim, vocês vão achar no Google. tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. E o canal do Telegram é t.me/incêndio na escriva. No próximo episódio, vamos falar de línguas artificiais e fictícias. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Cruz, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.